Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro e também aqui conosco Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André. Olá a todos, votos, muita paz. E na técnica, o nosso querido Heber. Amigos ouvintes e internautas, vamos retomar o nosso estudo aqui a partir do capítulo 15 da obra Gênese, os Milagres de Jesus, e hoje vamos iniciar o item 26, Numerosas Curas de Jesus. Diz Kardec, reportando o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25, reproduzindo: Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os abatimentos e todas as enfermidades entre o povo. Sua reputação, espalhando-se por toda a Síria, trazia-lhe todos aqueles que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Acompanhava-o grande multidão de povo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Está em o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. E aqui, amigo Alexandre Almeida, Pois não. nós vemos a reprodução do Evangelho acerca dos feitos que Jesus ia fazendo e do crescente da sua popularidade, né? E é interessante que ele narra aqui que toda a região por onde ele ia passando, os feitos iam se reproduzindo e ele ia acumulando ali seguidores, pessoas destinadas a ouvir as suas pregações. E é interessante que Jesus não só curava fisicamente, e o trabalho dos discípulos, dos apóstolos e também do Mestre Jesus na sua pedagogia estava sempre associada, né, a cura espiritual com a cura material. Ele não só curava as dores, ele não só curava o corpo físico, mas ele trazia também o pão da alma, o pão do espírito, o ensinamento. Ele falava das verdades divinas de acordo com a possibilidade que aqueles companheiros podiam ali interpretar, refletir sobre aquilo e assimilar aquelas ideias. Tanto que ele falava, né, por parábolas, ele falava diretamente e ele exemplificava. Nós vemos pela narrativa bíblica em que ora Jesus curava, ora Jesus ensinava. E quando ele ensinava, era por parábola, era aquelas narrativas com sentido figurado, né, que até hoje a gente ainda tem recursos ali para extrair daqueles ensinamentos. Ora ele falava diretamente, como nas conversações, como com Nicodemos, né? Nós citamos até aqui nos nossos bastidores a conversa de Jesus com Nicodemos. Ali ele fala direto para Nicodemos, ele não fala por parábolas. Certo. Ou então nos exemplos, quando o próprio mestre, aquele evento da mulher adúltera, né, em que Jesus fala do pecado e ele absolve ela absolvida dos pecados. Diz: ó, se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então ali uma exemplificação do pecado. E você vê que isso atrai uma legião de pessoas, porque aquilo era o que todo mundo estava precisando, né? A cura da alma e a cura do corpo físico. Mas Jesus, ele também, todos aqueles que se propuseram
de uma maneira assim, todos aqueles que estavam aptos a receber tanto a cura do corpo como a cura da alma, Jesus não negou a eles o auxílio, o atendimento. Seja pobre, seja rico, seja excluído da sociedade, enfim. Ele curou o centurião, né? Curou teve com Nicodemos, que era doutor da lei, teve com Levi também. Então você vê que ele não discriminou aqueles que estavam, mas o que ele observava? Se aquela pessoa estava ali de boa intenção efetivamente para receber aqueles ensinamentos e receber a cura, como até Zaqueu, né? Que era o publicano. Então você vê que Jesus, ele não discriminou e ele colocou à disposição de todos aqueles que estavam dispostos a ouvi-lo de uma forma a compreender, a respeitar e a absorver aqueles ensinamentos, ele se colocou à disposição. Podemos citar aqui várias, a própria mulher adúltera, Maria de Magdala, que discriminada ali por ser uma cortesã. Então você vê que ele estava ali apto. Qual era o principal motivador? Era a intenção. Como teve também muitos fariseus, rabinos, que ele tratava como hipócritas, né? Hipócrita. Aquele evento, aquela passagem do jantar, seus discípulos não lavam as mãos para sentar à mesa. Ele falou assim, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então assim, ele vê que tinha uma hipocrisia ali, que tinha uma pegadinha, um duplo sentido naquela aproximação daqueles companheiros. Mas, e aí em algum momento ele fala, não vá ter com os gentios, que era aquele povo que ainda não tinha, eram os não hebreus, né? Eram os povos de outras nações. Então você vê que Jesus, ele não perdia tempo, mas ele estava disposto ali para atender a todos aqueles que se colocavam a sua necessidade, a sua boa intenção e a sua fé da cura moral e da cura do corpo físico. Verdade. Enquanto você explicava, fazia a sua narrativa, eu me recordei da passagem também da moeda, né, do imposto. Porque todas as vezes em que os fariseus, os doutores da lei, se apresentavam a Jesus, todas não, mas muitas vezes tinham quase que um mantra: mestre, tu que és bom, não fazes distinção de pessoas. Justamente por isso, incomodava muito, né, aos doutores da lei, justamente essa popularidade de Jesus, que sensibilizava as pessoas justamente por isso. Afinal de contas, como estamos aprendendo aqui no nosso estudo, todos nós, era uma sociedade muito dividida, com muita discriminação, muitos preconceitos, e quando Jesus chegava trazendo um alento, um consolo, ou até mesmo uma cura de uma doença, ou uma cura espiritual, era natural que as pessoas tivessem a seguinte reação: bom, mas o que eu preciso ter para receber essa bênção, para ouvi-lo? Não, nada, vai com o coração puro, basta estar presente. E as pessoas estranhavam aquilo. E isso sensibilizava as pessoas que viam que Jesus não tinha nenhuma proposta para elas, a não ser de fazer o bem. Olha, não era, eu vim aqui para curar, mas eu queria pedir vocês que me seguissem por tal razão, ou que me paguem de tal forma. E os doutores da lei estavam justamente preocupados com essa popularidade. Não era o objetivo de Jesus ser popular, mas naturalmente, como as pessoas se sentiam aliviadas e gostavam, estavam se sentindo melhores, fosse do corpo ou da alma, as pessoas passaram a segui-lo. Então, por não fazer distinção de pessoas, isso acirrava o sentimento dos fariseus em relação a Jesus. Tanto é, como você colocou muito bem, que a única classe de pessoas que nós vemos nas Escrituras com quem Jesus era enérgico era justamente com os doutores da lei. Hipócrita. Ele lidava com um criminoso ou com qualquer figura da sociedade, sempre de uma forma amável, tratando todos da mesma forma, com muito carinho, mas somente com os doutores da lei. Justamente por quê? Porque ele sabia que aqueles homens conheciam a essência dos ensinamentos, ou pelo menos parte,
mas havia interesses outros que não interessavam para aquele pequeno grupo esclarecer as pessoas de alguma forma também, de verdades espirituais, aí falando da religião judaica. E aí quando chegavam a Jesus tentando, como você colocou muito bem, fazer uma pegadinha ou fazê-lo cair em contradição, ele dizia, pô, como na passagem da moeda, mestre, tu que não fazes distinção de pessoas, dizei a todos, é lícito pagar imposto a César, né? Por que me tentais, hipócrita? Dê-me aqui uma moeda do censo. A quem pertence isso aqui? Então o fariseu, o doutor da lei, já ficava constrangido, porque Jesus já mostrava, olha, eu entendi qual foi a sua intenção, me constranger perante essas pessoas. Somos todos o mesmo povo, existe uma lei e você quer me deixar numa situação delicada. Então, na hora que ele ensinava, na hora que ele curava, era necessário ter fenômenos para cura. Pessoas já não precisavam mais passar por determinadas questões, era preciso ensinar com a prática. Na hora que as pessoas não tinham a compreensão, era através das parábolas. E quando ele percebia que ali estava o fulano, o Beltrano, o André Monteiro, que já compreendia aquela verdade espiritual, ele dizia assim, aquele que tiver ouvido de ouvir, que ouça. Aquele que tiver olhos de ver, que veja. Olha só, você que já compreendeu, agora por gentileza, você pode passar adiante, porque ele multiplicava bênçãos. Isso aí. Amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis no programa Luz da Penumbra, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje estudando os itens 26 e seguintes, numerosas curas de Jesus. No item 27, Alexandre, diz o seguinte, ó, de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são sem dúvida as curas. Ele queria provar dessa forma que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era o de se tornar útil e não o de satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Continua, né, Kardec, aliviando os sofrimentos, atraía as criaturas para si pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se eles apenas fossem impressionados com espetáculos para os olhos. Por esse meio, fazia-se amado, ao passo que se ele se limitasse a produzir efeitos materiais surpreendentes, conforme pediam os fariseus, a maioria das pessoas teria visto nele apenas um feiticeiro ou um mágico hábil, que os ociosos iriam ver para se distraírem. E nós fazemos aqui uma analogia com os nossos momentos atuais e também com o desenvolvimento do Espiritismo, né? Porque hoje, e aí voltando ao evento do Espiritismo, o que atrai a atenção dos homens naquele momento é o fenômeno da mesa girante. Eles vão ali através daquele espetáculo para se divertirem, como Kardec coloca aqui, ó, que os ociosos iriam para ver se distraírem. Então os ociosos, não digo os ociosos em si, mas as pessoas que estavam ali sem um objetivo de verificação, de estudar aquele fenômeno, eles iam ali para se divertir como se aquilo fosse um circo. Como é que a mesa pode girar? Como é que a mesa pode dar resposta? E Kardec, atraído por aquele fenômeno, ele passa a estudar aquele fato e aí a desenvolver a relação do mundo material com o mundo espiritual. Então nós temos esse primeiro detalhe. A atração. A que nós seremos atraídos para descortinar algo divino, descortinar o espiritual, o espiritualismo, o espiritismo, o espiritualista. Então, tem o fenômeno da mesa girante. E nós vemos que as casas espíritas, normalmente nos dias das curas e os demais templos religiosos, eles têm uma frequência maior. Kardec diz aqui, ó, de todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são, sem dúvidas, as curas. Então, nós tem essa essência da cura como essa possibilidade de nos chamar a atenção para algo que está além, que é aquilo que a gente não pode ver, como foi também com o evento da mesa girante. Então, tem assim, digamos, um evento,
um evento catalisador, se podemos assim chamar, Certo. que ele vai nos provocar a outras questões. Então eles iam ali pela cura, como nós muitas vezes chegamos na casa espírita com a necessidade da cura, e ali vamos descortinar outras questões, outras reflexões. E compreender, André, que nesse fenômeno, né, da cura, o Espiritismo, assim como Jesus já fazia à época, vai nos esclarecer de que das causas, e nós trabalharmos essas causas. Porque enquanto nós acharmos que a cura é simplesmente o fim de algo desagradável e que aquilo de forma derradeira não vai se operar mais, fica realmente muito atrativo. Olha, está curando ali, do outro lado da calçada, e eu estou com uma dor de cabeça, eu vou atravessar a rua e vai passar minha dor de cabeça. Agora, quando eu chego lá e compreendo que talvez aquela minha dor de cabeça, a causa dela é porque eu tenho o hábito de dormir muito tarde, né? Ou de me possibilitar tais e quais comportamentos que vão gerar um estresse, e aquilo vai acabar afetando meu organismo, e com isso desencadear aquela dor de cabeça, aí a coisa já muda de figura. E a proposta de Jesus era justamente essa, como você colocou muito bem. Olha, eu estou curando. Aí ele pregava para que a autocura se fizesse presente. Então as casas espíritas você colocou muito bem. Não só a cura, mas qualquer fenômeno, ela se torna, tem um expediente mais atrativo. Se nós, por exemplo, colocarmos assim, olha, naquela casa espírita ali, tal dia, tal hora, vai ter psicografia e é aberto ao público. Lota. Tem uma reunião de estudos. Talvez não vai ter a mesma adesão. A mesma frequência. Justamente porque, instintivamente, nós temos essa predisposição a querer solucionar, ou termos uma solução para os nossos problemas com aquela conotação do milagre que nós estamos aqui aprendendo que não existe. Do mágico. Simplesmente vai deixar de existir. E o que Jesus nos ensinou, o que o Evangelho nos propõe, é justamente o contrário. Olha, vá e não volte a pecar. A lei de causa e efeito. Nós temos a reencarnação. Então, seria muito interessante que nós compreendêssemos de que tão importante quanto estarmos presentes numa sessão, num passe que vai nos curar, se aquilo ali for, né, estiver dentro das propostas da lei divina, se nós fizermos jus àquilo, é nós trabalharmos para não precisarmos um dia de um passe de cura por conta dos nossos excessos, sejam eles materiais ou sejam eles espirituais. Então a casa espírita ela tem essa proposta. Muitas das vezes eu conheço de um episódio de uma instituição em que tinha um expediente tal e qual com a proposta de cura, e quando as pessoas foram esclarecidas de que era até um trabalho que estava sendo feito de uma forma equivocada. E quando as pessoas foram esclarecidas de que a mudança se daria por tais e quais razões, o trabalho que existia praticamente se extinguiu. Porque o que as pessoas desejavam era uma cura do espírito fulano de tal, do doutor fulano de tal. Mas se você apresentava uma página para ser lida, para ser refletida, aquilo esbarrava onde? Justamente nas causas que levavam aquilo. Então você pontuou muito bem no início, muito feliz quando você ressaltou, e aqui o Evangelho traz justamente isso. Ele está nos chamando a atenção o seguinte: olha quantas pessoas foram atingidas por essa dinâmica de Jesus. Na Síria. Não é perto, não. Não. Então, aquilo chamou a atenção porque... Imagina a forma daquilo se propagar naquele tempo, né? Isso. Estamos em sintonia. Você leu meu pensamento. Hoje, nós estamos aqui na rádio. Você falou, atingiu. A internet, o Zap. Ontem eu falei com um amigo meu que está no Canadá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Recebi. Segundos. Frações de segundos. Olha, até alguém chegar na Síria e dizer assim, eu fui curado por um homem lá em tal lugar, que é distante, e outras pessoas irem até lá, também testemunharem, e voltarem, e depois um grupo, isso demanda tempo.
Agora, daí também nós vamos ver a dinâmica que era isso. Porque era uma época que não tinha transporte coletivo. As pessoas, para se deslocar, levavam muito tempo, principalmente para grandes distâncias. Então, você vê que esse trabalho de Jesus, dos seus discípulos, das pessoas, essa movimentação era intensa. Então, isso causou realmente, eu vou pedir você permissão do tempo que você usou, muito Sim. burburinho. Né? Agora, hoje nós temos a oportunidade de trabalharmos isso de uma forma mais racional, com muito mais informações, e o Espiritismo está aí para nos auxiliar. Kardec continua aqui falando sobre isso, até que no último parágrafo, né, Alexandre, em que ele diz que João Batista enviava os seus discípulos de João Batista, vai lá, pergunta a Jesus se ele é o Cristo. E Jesus falava, eu sou. Porque ele tinha que realmente, poderia aparecer um impostor ali. Havia a profecia do Salvador, que os judeus interpretavam como um grande guerreiro que ia libertar do jugo do povo romano. Mas a proposta divina era muito maior do que libertar de que um guerreiro libertar do jugo da opressão romana. Era, na verdade, libertar da opressão dos vícios, das imperfeições, da questão moral. Libertação espiritual, né? Era libertação espiritual. Eles não compreenderam isso no primeiro momento. E aí Jesus responde, né? Não vai dizer a João que sim, que sou eu, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os doentes vão ficar curados, os coxos vão andar normalmente, porque vão me reconhecer pelas minhas obras. Exato. Eles vão me reconhecer pelas minhas obras. E retornando, Alexandre, àquela questão em que nós comentávamos, você colocou com propriedade, há uma passagem de Humberto de Campos em que Pedro questiona Jesus, vamos curar todo mundo logo? Vamos curar todo mundo, porque eu falei assim, mas Pedro, calma aí, não é assim, eles precisam do pão, não, mas vamos curar logo. Eu falei, então tá bom, cura-se todo mundo, e à tarde já não curava de manhã, à tarde a casa estava vazia, porque não tinham mais interesse, perderam o interesse. Então aí Jesus explica, é uma passagem muito rica, né? Jesus explica, ó, tá vendo aí por que a necessidade... Na verdade, a cura ali, ela não se operou, né? Porque a ideia é você ficar curado fisicamente e compreender, olha, eu preciso mudar de atitude. Sim. Esse meu problema físico, embora nós não tenhamos a condição de uma forma precisa de se apontar a causa, mas ela tem uma causa. E se essa causa é espiritual, eu vou trabalhar o meu lado espiritual para me melhorar. E naquele momento, na passagem citada por você, e como é muito comum, né, da humanidade, muitas das vezes nós não temos esse interesse. O resultado final ali é o que importa. Não, poxa, estou aliviado, no exemplo que nós demos. Atravessei a calçada, minha dor de cabeça parou. Eu agora vou chegar, aí o que eu faço? Não, vou continuar com o mesmo comportamento. Depois eu atravesso a rua, que vai ter uma cura ali me esperando. A questão é, até quando? Será que vai ter? Porque coisas piores podem acontecer, não ser mais a dor de cabeça. E se a cura é de dor de cabeça, você já vai ter um problema maior para resolver. E como nós enxergamos o processo da doença? É uma questão interessante que você vê que a cura tem um movimento universal na propagação do cristianismo, individualmente, coletivo, universal, coletivo, e a questão individual em nós, né? Qual o objetivo da doença, da minha doença? É castigo, é punição, é reparação, é expiação, é salvação? Qual fica a nossa lição de reflexão, né? Qual o objetivo, qual a função da doença do ponto de vista espiritual em nós? Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, voto muita paz a todos. Até a próxima. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, estamos, como sabemos, na segunda parte, no capítulo 2, no qual nós estudamos a trajetória, a riqueza das encarnações dos espíritos por nosso querido codificador Allan Kardec, classificados como espíritos felizes. E nós temos, então, muito a conceber e a refletir, porque os espíritos que são considerados felizes também tiveram em sua trajetória muitos desafios, sofrimentos, enfermidades e, naturalmente, perda de entes queridos. Na trajetória do nosso capítulo aqui, no capítulo 2, Maurice Gontran, que é um espírito cuja trajetória estamos estudando, já começamos e desenvolvemos algumas questões importantes em torno deste tema, que é exatamente a perda ou a desencarnação de entes queridos. No caso, Maurice Gontran, um ente querido, filho único, que desencarnou aos 18 anos de idade de afecção pulmonar. Nós já estudamos essa questão em O Evangelho segundo o Espiritismo, na filosofia espírita e na filosofia de Leon Denis, particularmente, em dois dos seus livros, Depois da Morte e O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E já estamos aqui estudando o fato de que, poucos meses depois de desencarnado, Maurice Gontran fez um relato à mesa mediúnica, comunicou-se com um de seus amigos para trazer palavras ou levar palavras de consolo aos pais. Os pais viveram um desespero atroz, um pesar imenso, profundíssimo, ficaram entregues ao desespero mesmo. E Maurice Gontran, nós sabemos que os espíritos felizes podem acompanhar os seus familiares, como fez a viúva Foulon, por exemplo, e então nós vemos que Maurice Gontran estava vendo como os seus pais estavam em uma situação que inspirava cuidados, porque esse desespero, esse pesar profundo, esta tristeza profunda estava alterando visivelmente a saúde dos pais e levando os pais a se desgostarem da vida. E nós sabemos que o desgosto da vida, está lá em O Livro dos Espíritos, é uma das causas que suscita o suicídio nas criaturas. Então, Maurice pede, como bom filho, pede aos amigos que se aproximem dos pais para convencê-los dessa verdade, o que certamente, diz ele, os amigos iriam conseguir. Então, ele também observou que o pai era cético a respeito da vida futura, de um modo geral, e da vida futura de Maurice, que estava vivo, então, mas ele era cético. Então, ele diz que Deus concedeu ao seu pai este desgosto, ou seja, a desencarnação prematura dele, Maurice, para arrancar o pai do seu erro. E diz que vão se reencontrar no mundo espiritual, etc. E então, ele diz e afirma que pede até aos amigos que afirmem categoricamente ao pai que o pai ou os pais, de um modo geral, não iriam conseguir vê-lo, a ele Maurice, porque se continuassem nesse estado de ânimo, porque isso seria
recusado a eles como um castigo à falta de confiança na bondade de Deus. E então ele diz ainda que o desespero é o verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Nós vemos, então, que o desespero é uma espécie de rebeldia. O próprio Maurice diz isso. O desespero é uma rebeldia. É verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. O assunto é tão importante que repetimos. E aí nós vemos também que esta forma de se entregar ao desespero é uma forma sutil e, entre aspas, justificada do suicídio. Nós vemos isso lá em O Livro dos Espíritos, repetimos. Na pergunta 880 e na resposta, os espíritos orientadores da humanidade respondem ao nosso querido codificador que a vida é o primeiro de todos os direitos naturais. O desgosto da vida, por outro lado, também em O Livro dos Espíritos aprendemos, vem da falta de fé, o que é exatamente o caso do pai de Maurice. Desgosto da vida, falta de fé, como a do pai de Maurice, naturalmente, e também, além da falta de fé, do desgosto da vida, a ociosidade e a saciedade, a incapacidade de enfrentar o imponderável. Então, isso tudo pode transformar-se em rebeldia inconsciente contra a vida física. No fundo, isso acaba se transformando numa energia, numa vontade não consciente contra a vida física. Então nós vemos que isso é uma espécie de lixo do inconsciente, que é uma causa de danos profundos ao psiquismo e ao corpo também. Por exemplo, ao fígado, ao processo de digestão, ao processo de circulação. E isso tudo, esse lixo do inconsciente com essa dinâmica do desgosto da vida, da falta de fé, da ociosidade, da saciedade, da incapacidade de enfrentar o imponderável, então isso provoca processos cancerígenos, processos cardíacos e processos cerebrais. Só para relembrar muito rapidamente, como falamos em suicídio indireto, uma forma sutil, nós vemos que há um suicídio direto, consciente e inconsciente, ou seja, o direto pela consciência e o inconsciente, por exemplo, por processos de loucura e de embriaguez. E o suicídio indireto decorrendo ou sendo o corolário, a consequência máxima de estados d'alma negativos, entristecidos, das paixões e dos vícios. As consequências do suicídio, nós já estudamos amplamente na codificação, são o desapontamento, que é a coisa que é comum a todos os suicidas. É o desapontamento de descobrir que nada acabou, que o suicídio é uma coisa inútil, que a encarnação seguinte será pior do que a que foi interrompida e que os efeitos não são idênticos para todas as criaturas. O que é comum a todos, no entanto, é esse desapontamento pela descoberta de que tudo continua, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, porque ainda na plenitude da sua força,
Portanto, o desprendimento se torna bem mais difícil. Há também, como consequência, o prolongamento da perturbação espiritual, o fato de que o espírito pode sentir os efeitos de decomposição do corpo, o que evidentemente provoca angústia e até terror, a certeza de um processo de expiação e traumas fundos que o espírito vai levar para as encarnações subsequentes. Maurice Gontran ainda diz, nessa comunicação, poucos meses depois da sua desencarnação, em uma comunicação à mesa mediúnica, Maurice garante aos pais que jamais deixou de estar ao lado deles. Diz Maurice: aí estou muito mais vezes mesmo que quando na terra. E consola os pais, enfatizando que não está morto. Ele diz, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ao demais, livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Este é um quadro magnífico de quem se construiu como espírito feliz, porque nós sabemos que tudo depende de nós, de seguirmos as orientações da lei de nosso Pai, da lei de Deus, do Evangelho de Jesus e da codificação de Allan Kardec, com todas as orientações dos espíritos orientadores da humanidade, que cuidam de nós, nos orientam, evidentemente, para o nosso bem. E isso é um motivo de gratidão ao nosso Pai Celestial e por estarmos vivendo essas orientações, ou pelo menos podemos estar no uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, escolhendo este caminho. Como fazemos agora, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui juntos esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, desta vez estudando a trajetória do espírito feliz, Maurice Gontran. Então, sobre a sua desencarnação precoce, aos 18 anos, nós já vimos, Maurice esclarece e até pede: meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os às tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por outro tempo, ou por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher, no espaço, uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Nós vemos aqui da própria percepção e da comunicação do espírito que quando nós queremos que alguém seja retido ainda em vez de desencarnar, nós podemos estar pedindo uma coisa que não é boa para o nosso ente querido que está partindo. Então, é aqui um depoimento importante do espírito Maurice Gontran sobre essa perspectiva da desencarnação como uma bênção e como uma proteção a possíveis deslizes futuros desnecessários, posto que o tempo previsto para a encarnação já estava findo. E sobre o momento da desencarnação, Maurice Gontran informa que sua morte não foi dolorosa. Diz ele: apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte. E tive então um sonho delicioso que ele relata aqui. E Kardec transcreve esse detalhamento que faz Maurice Gontran. Ele diz: sonhei que estava curado, que não mais sofria
e respirava a longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar minha vista. Vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. É exatamente assim que nós somos recebidos pelos afetos queridos do nosso coração que nos precederam ao plano espiritual. E continua a descrição de Maurice Gontran. Multidão de outras pessoas de risonhos semblantes o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los, e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra. É que acordara no mundo espiritual. Então nós vemos aqui essa delicadeza e esse prêmio que é o despertamento de um espírito feliz no plano espiritual. Então é exatamente assim que ele descreve esse sonho que é o próprio despertamento do plano espiritual, tal como ele descreve aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, como ele descreve a recepção que teve no plano espiritual. Ele esclarece ainda como a moléstia não se originou do empenho nos estudos, como os parentes tinham pensado inicialmente. Ele esclarece os familiares, que seu tempo na Terra estava definido e nada poderia retê-lo. Diz ele: sabia-o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Nós sabemos, quando planejamos a nossa reencarnação, nós sabemos que está nos reservado um tempo, uma cota de energia, de fluido vital, para nós rodarmos o carro do corpo, como se o nosso corpo fosse um carro, que recebeu energia, naturalmente combustível, para andar, para funcionar na Terra durante o tempo que está estipulado para aquela nossa reencarnação. A esse propósito do tempo, ele próprio, Maurice Gontran, declara que o tempo na Terra foi proveitoso e ele se felicita no plano espiritual por não ter perdido esse tempo. Nós sabemos que o uso do tempo é fundamental para a nossa trilha evolutiva. E nós sabemos que tantas vezes nós desperdiçamos o tempo fazendo coisas inúteis, deixando que a nossa conversa sobre coisas fúteis, vazias, se estenda com outros tantos que gostam de tagarelar. E esse não é o uso do tempo que nós devemos fazer, o que nos interessa para o nosso projeto evolutivo, para a nossa felicidade futura, não nos interessa. Esse uso, digamos, inconsequente, leviano, do uso do tempo. Aqui devemos observar que não se trata de estar proibida qualquer conversa, qualquer relação com os nossos irmãos, de entretermos conversações mais superficiais, mais leves. É claro que isso faz parte da vida material e isso não está proibido. O que não é do nosso interesse, ainda que não esteja proibido, mas não é do nosso interesse viver, é exatamente usarmos todo o tempo da nossa encarnação nas situações fúteis, no ócio,
no desinteresse pelas coisas reais, na falta de esforço para nos aprimorarmos espiritualmente, moralmente. Então, é exatamente isto que está posto na lei. Nós não estamos proibidos de diversões sadias dentro de um certo critério. Não nos é proibido conversarmos até sobre temas mais leves, mas que devem ter determinada qualidade moral. Porque usar o tempo também para conversas, para temas que não são do agrado de Deus, mas porque não estão em afinidade com a moralidade sadia, nós vemos que isso vai laborar contra a felicidade que nós dizemos que queremos ter, que almejamos ter no plano espiritual. Maurice ainda esclarece aos pais, familiares e amigos, à mesa mediúnica, que os sérios estudos fortificaram-lhe a alma, aumentando-lhe os conhecimentos que usará mais tarde. Aqui nós vemos mais uma questão muito interessante, quando Maurice diz que ele estava com o tempo na Terra definido e que Deus estava, naturalmente, avalizando esse tipo de, digamos, de encarnação, essa longevidade tão brusca, tão pequena, tão curta existência, mas ele diz: a minha existência não devia prolongar-se por muito tempo, desta vez, nesta encarnação aí na Terra, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Nós vemos que ele veio aqui, aprendeu determinadas coisas, construiu-se e já estava preparado, portanto, tinha atingido o objetivo. Nós vemos aqui na Terra, que é uma escola, como diz Santo Agostinho lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e desse ponto de vista, como uma escola, havendo objetivos a atingir. O aluno atinge, passa para outra tarefa, para a série ou o ano escolar subsequente. Então, é exatamente o que ele diz. Visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. E aqui a humildade e também a razão. Ele diz que se ele tivesse tido mais tempo aqui, ele ia ficar exposto a fazer algumas escolhas menos felizes. Ele diz: não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me se continuasse aqui encarnado. E é por isso que nós vemos, quando ele diz que os sérios estudos que ele fez até os 18 anos, nós vimos que ele tinha uma inteligência rara, tinha um amor aos estudos, e estudou muito fortemente. E então ele diz: os sérios estudos fortificaram-lhe a alma, aumentando-lhe os conhecimentos. Ele veio aqui para aprender mais coisas. E ele diz que usarei mais tarde. Ele vai usar isso mais tarde, que conquistou estudando firme aqui enquanto encarnado. Nós vamos lembrar que em o Evangelho segundo o Espiritismo e na codificação toda, transparece aqui esta figura, esta imagem que Kardec nos deu. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Nós vemos que Maurice não só amou, mas Maurice também se instruiu. Com este capítulo, ou subcapítulo, na parte segunda, do segundo capítulo, aqui de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, com a trajetória rica, como vimos, do espírito Maurice Gontran, encerra-se este segundo capítulo sobre os espíritos felizes. Na verdade, nós devemos, para sermos felizes, trabalhar para ser felizes através do bem.
porque sabemos, estamos instruídos que fora da caridade e também do autoconhecimento e da autocaridade não há salvação. Nós estamos, portanto, encerrando o segundo capítulo e vamos para o capítulo 3º desta segunda parte da obra, quando nós iniciaremos no próximo encontro, se Deus quiser, a trajetória dos espíritos classificados por Kardec como espíritos em condições medianas. De um modo geral, são as nossas trajetórias bastante semelhantes. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.